Muito bem, pessoal, chegando com mais notícias do Palmeiras para vocês, atualizada do mercado da bola. Tem novidades, tem novo reforço na área do Verdão que foi anunciado agora há pouco. Então bora conferir esse trechinho que eu tô trazendo aqui para vocês dos donos da bola e da G4 Sport aí, trazendo todas as informações do Palmeiras, desse mercado da bola que ainda tá bem agitado, galera. Mas antes da gente conferir esse vídeo, eu peço para vocês, verifica se tá inscrito aqui no canal para você ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras, galera. Então, sem mais delongas, bora conferir. Olha aí, tem novidade no Palmeiras e volta aqui com os donos da bola, 7k.bet.br, Emiliano Martinez. Novo reforço do Palmeiras. É o cara? Era o que a torcida esperava? É o goleiro? Ou precisa mais? Não. É o goleiro? Não é goleiro. Não. Você que era o goleiro O bom é o Emiliano Martins. É que o goleiro daqui é o goleiro Dibu Martins. da É o goleiro seleção da... argentina. Não é goleiro. O Emiliano é volante, né? Joga de primeiro volante, o Fernandinho. Ele passou aqui no Bragantino, mas Passou o Barbieri parece rápido, que não deu jogou, muita foi corda embora. pra ele. Enfim, o Palmeiras foi buscar na Dinamarca, né? O Emiliano. O Bright White lá do Grêmio, não é da Dinamarca? Midland, né? Ele tava Midland, jogando. é isso? Midland. Não, Midland. Como é que é? Midland. Não, Midland. quem jogava nesse Midland, esse menino, o volante que veio, o Charles do Corinthians jogava nesse time. Não sei. Jogou lá. O Corinthians foi Bom, buscar. mas enfim. O Corinthians foi buscar o Charles lá no Midland. Midland. Nossa. O Midland. Fernandinho, agora eu dei uma olhada na internet, nada assim de destaque, né? Um jogador ali do meio de campo, que vira uma bola ou outra, não faz muitos gols, é mais de marcação. E é o Palmeiras no mercado, né? O que eu tenho dito aqui várias vezes já. O Palmeiras mirou aí o Andréas Pereira, Matheus Pereira, Claudinho e acertou no Emiliano, né? Quer dizer, é mais um jogador que vem para compor elenco. Aonde mira, hein? É isso que eu ia falar. Tá descalibrado. Esse é o cara que promete churrasco de picanha, chega lá, o cara te dá ponta. Vem para... É um jogador que não vai jogar, Fernandinho. Não Ponta vem para do jogar. colchão duro. Hoje o Aníbal é o titular ali na posição que teoricamente ele vem para Então, jogar. por que traz? O Richard é outro. A segunda, o Abel é para substituir o Gabriel, né? O menino. E o Gabriel Menino era reserva. Então acho que ele vem para ser reserva. Eu acho que esse espaço aí tem que ser preenchido por jogadores da base. Não acho que o Palmeiras tem que... Não sei quanto gastou, não foi divulgado ainda. Mas, enfim, o Palmeiras estava buscando jogadores aí no mercado a princípio que vinham para jogar, mudando o perfil, e aí aparece o Emiliano, que para mim é um jogador para compor elenco, que não é o que o Palmeiras está precisando nesse momento. Do reforço, hein? Agora é oficial, o Palmeiras anunciou oficialmente Emiliano Martínez, volante da seleção do Uruguai, até o final de 2029. Olha lá o Twitter do Palmeiras. Tá assinado, o uruguaio Emiliano Martínez é o novo meio-campista do #maior campeão do Brasil. Daí ele tá até meio verde ali na arte, porque está contratado pelo Palmeiras. Meu caro Celso, você estava falando aqui no intervalo que você ficou estudando, inclusive, atuações dele no Midland. Me propus a assistir 5 jogos dele, 2 jogos pela Europa League, nível de enfrentamento um pouco mais alto contra Porto e Frankfurt. É um jogador ele jogando no campeonato dinamarquês, é um jogador completamente diferente, é um primeiro volante de fato. A característica que mais me chamou a atenção é um jogador que protege muito bem a bola, se vale muito dos seus 1,85, tem uma estatura ok, mas é um primeiro volante que protege muito bem a bola, de poucos toques na bola, não é um cara que a gente vai ver pegando lá de trás e conduzindo, gerando apoio perto da grande área, nada disso. Ele é muito mais um jogador de poucos toques que vai distribuir o jogo. Algo que me preocupou assistindo às partidas é a transição defensiva, que se você for parar para pensar no contexto do Palmeiras, é algo que o primeiro volante precisa ter, porque o Palmeiras normalmente é quem ataca os seus adversários, então ele não é um primeiro volante pegador como é o Aníbal. Acho que traz uma diferença, uma opção para o Abel Ferreira dentro do elenco de um camisa 5 diferente. Acho que hoje, indiscutivelmente, o Aníbal Moreno é o titular. O contexto da Dinamarca, a gente está falando de um campeonato que não tem nem 20 times, se não me engano são 12 ou 15 times dentro do campeonato dinamarquês, então é um contexto, né, como a gente estava falando aqui, do físico, obviamente muito menos exigido. Uma característica dele em jogos da Europa League que você não vê em jogos, por exemplo, da Dinamarca, a gente sempre tem que colocar em contexto porque o cara tem muito espaço para jogar na Dinamarca. Algo que ele não vai ter aqui, não tinha na Europa League. Ele tenta aqueles passes longos, aquelas coisas. Estava até falando, né, ele parece um jogador elegantérrimo no campeonato dinamarquês. E contra o Porto, ele foi um jogador absolutamente regular nessa partida, nesse contexto que eu vi. Está no radar do Bielsa. Acho uma opção interessante. Não é um player, né, que chega assim, como a Leila prometeu, ou pelo menos sugeriu que o Palmeiras faria, como fez com o Paulinho.
mas acho que é um jogador que dá uma opção interessante. A torcida está bem chateada, obviamente, por conta das especulações de Andreas Pereira, do próprio Vilhaçante, mas a gente tem que colocar, de novo, contexto. Ela é um camisa 5, não é um camisa 8, então eu acho que o Palmeiras ainda pode sonhar com esses outros jogadores que chegam para a posição de segundo volante. Agora, até uma questão interessante que o Vessone me perguntou, são 9 estrangeiros no elenco do Palmeiras. Em tese, ele chega para substituir o Eduardo Atuesta, que pediu essa chance de jogar o Campeonato Paulista para o Abel. O Abel concedeu essa chance a ele, mas, de novo, aquela coisa que a gente fala, né? É um outro contexto. Lá na MLS ele tem muito espaço, ele é esse jogador elegante. Aqui no Brasil, a gente já teve a mostragem de uma temporada inteira, até mais, de que o Atuesta não é jogador para o Palmeiras. Então quem joga do lado dele? Quem jogava do lado dele lá na Dinamarca, Vessa? O Charles, né? Hoje no Corinthians os dois jogavam lado a lado ali. Achei até uma foto dos dois numa partida. E aí você que é dono de clube, aí tem um bom centroavante, se prepare, que o Palmeiras tem mais vintão agora para gastar, né? Porque não precisou gastar no Andreas Pereira, guardou e vai usar para tentar um centroavante agora, talvez um zagueiro, porque eu imagino que não tenha custado se um pouquinho, mas nada perto de... Não se falam em valores ainda, até pelo menos até onde você não se fala em valores, mas a gente imagina algo ali em torno dos seus 6 milhões, alguma coisa. Eu acho, olha, até o Charles veio por 1,6 só. Então eu acho que a Dinamarca certamente tem um dinheiro guardado agora para focar em outra posição, né? Agora, o que me causa curioso para mim, queria ouvir vocês, é que o Palmeiras passa a vida falando em centroavante, o Abel fala, eu quero um centroavante, não sei o quê, eu quero não sei o quê e tal. Aí ele circula e contrata volante, vai atrás do Claudinho e tal. Ele vai cercando outras posições, abastecendo outras posições que talvez não sejam prioridade. Então, se você for elencar nas prateleiras, prioridade 1, centroavante, sim, eu não vou discordar de você. Agora, o Palmeiras não está só para, na minha opinião, o Celso pode corrigir se eu estiver errado, para 2025 pensando no goleador do time, porque o Rony não vai mais atuar e tal. O Palmeiras está reformulando discretamente o seu time. Então, a gente estava falando, né, da questão do Zé Rafael. Para mim, é mais um indício de que o Zé Rafael dificilmente vai ser aproveitado nessas circunstâncias. Então, né, saiu o Gabriel Menino. Estou pegando os jogadores do setor. Né? Então, o Palmeiras acha que aos poucos, e não é só contratar o centroavante titular, e a idade do Martins, essas outras circunstâncias de outros jogadores que estão vindo, me levam a crer que o Abel, aos poucos, está reformulando o elenco do Palmeiras, dando mais vigor. Né? E o Zé Rafael, muito tempo, foi sinônimo de vigor. O ano passado, ele já não foi mais sinônimo de vigor. Então, eu não acho... Se o torcedor ficar pensando só, não adianta vir ninguém, tem que vir um 9 bom, como disse o Vessone, não vai ser um problema de dinheiro. Tem dinheiro para o 9 bom. E acho que é um reforço que pode ajudar, sim, nesse processo de reformulação. Assim, o Corinthians contratou o Charles. A gente acabou de comparar as equipes lá de São Paulo e Corinthians. O Charles estava titular naquele jogo contra o São Paulo. Contratou quantos jogadores mais para o meio de campo? O Corinthians tem 2 jogadores por posição no meio de campo. O Palmeiras não tem 2 jogadores por posição no meio de campo. O Corinthians joga 3 no meio e tem mais de 6. Quanto você falou que tem? 8. 8 volantes. Né? É uma temporada longa. O cara vai ser útil, cara. O que você ia falar, Celso? Não, acho que a questão camisa 9 ela é bastante peculiar, porque ter um camisa 9 te dá a possibilidade de armar o time do Palmeiras de diferentes formas. A gente fala sobre o Paulinho, né? Muita gente bate na tecla de que o Paulinho chega para ser um 9, inclusive foi uma informação veiculada, se não me engano, pela imprensa, passada pela diretoria para a imprensa, para vender a ilusão de que o Paulinho é um camisa 9. O Paulinho, ele pode ser um camisa 9. Ele nunca foi pouco exposto a essa função no Galo. Ele jogava com uma dupla, ele e o Hulk, né? O arco e a flecha, a hora ele era a flecha, a hora ele era o arco, mas ele não é um camisa 9 de fato. E, assim, imaginando um Paulinho que hoje pode exercer a mesma função que ele exercia no Galo, saindo da esquerda para dentro, sendo esse cara mais agudo, ter um centroavante te dá a possibilidade de um determinado jogo, talvez você jogar com o Paulinho nessa função de 9, entre aspas, o fato de você ter um centroavante, ela te abre uma gama de possibilidades que hoje o Palmeiras não tem. Hoje o Palmeiras não tem um 9 de área. O Flaco Lopes não é esse jogador, porque o próprio Abel já entendeu isso, falou na coletiva. O Thales
é um garoto. Ele sim fez os seus gols, ele fez um gol muito interessante contra o Santos, acho que um gesto técnico lindo, né? Um direcionamento da bola, um cabeceio, mas assim, ainda é um jogador muito cru. E a gente está falando de um Paulinho que volta em abril, por exemplo, né? Ou que volte no final de março. Para se adaptar a uma nova função, se readaptar depois da lesão para jogar um Super Mundial no meio do ano. E aí eu tô um pouco com o que você falou, o Tironi, porque a gente está falando de um time que tem dinheiro, que se reforça, mas não ataca o principal problema. Ah, não tem um 9 no mercado? Será que não tem um 9 no mercado? Desde que o Palmeiras está de fato procurando um 9, o Botafogo, por exemplo, achou um que está hoje na seleção brasileira, que é o Igor Jesus. É um 9, uma sumidade na camisa 9? Não é, mas é um jogador desse que o Palmeiras precisa. Um jogador como o Caleri, por exemplo. Um jogador que dê a possibilidade para o Abel jogar com outros tipos, uma outra... Não formação, mas um outro estilo. Um 9 que vai segurar 2, 3 zagueiros, 2, 3 defensores para liberar outros caras. Hoje o Palmeiras só sabe jogar com um 9 que seja móvel, porque senão o Palmeiras fica muito previsível. Eu acho que é dar uma possibilidade para um treinador que já te entregou muito e que está te pedindo um jogador. Ele está te pedindo um camisa 9. Não é tão simples, né? Mas você consegue, nesse aspecto, eu concordo plenamente, decifrar... É difícil porque a gente vai ter que falar em algum nome, né? Mas decifrar a característica desse jogador especificamente, que tipo de jogador. Por exemplo, eu não vou. Já foi descartado o interesse do Palmeiras por esse jogo, mas o Vitor Roque, um centroavante dessa característica, não um centroavante tão alto de jogo que o Flaco tem, que tipo de centroavante? Eu entendo, o Vitor Roque não me agrada pessoalmente. Ano passado, o Palmeiras foi o time que mais... Existe a expectativa, né? A expectativa de gols, é uma métrica que o pessoal está usando bastante agora. O Palmeiras, em aproveitamento com base na expectativa de gols, o Palmeiras só foi melhor do que o Atlético Goianiense, que foi o pior time do Campeonato Brasileiro, com uma sobra gigantesca. O Palmeiras cria muito e converte muito pouco, e essa métrica mostra isso. Eu entendo o Vitor Roque, mas eu gostaria de um 9 goleador justamente para as chances que o Palmeiras criar, ele poder... Claro, se ele não tiver futebol 3, vai fazer exata, uma pelo menos, fazer 2, mas ele pode... uma. Exatamente. Ou então, eu imagino hoje, talvez, não tem um 9 no mercado que você olha e fala, quero gastar os 20 milhões que o Vessone falou. Beleza, traga um 9 tampão. Certo. Um cara que, para você testar, para você dar essa variação tática na mão do Abel Ferreira, para ver se ele de fato vai conseguir jogar. Quando a gente olha para os movimentos de mercado, eu paro para pensar, talvez o Abel esteja tentando reeditar aquele Palmeiras da Libertadores que fez tanto sucesso, que era com o Rony atacando o espaço, sendo esse camisa 9 móvel, que esse seria o Paulinho. Certo. Só que, de novo, você vai chegar no Mundial completamente despreparado. Talvez, teve até um rapaz que jogou o Mundial agora, o Rondon, que é um venezuelano, que foi um dos maiores artilheiros do ano passado, jogou no Newcastle, perfeito. É um cara que tem uma rodagem, tá no futebol mexicano, o futebol mexicano tá pagando muito. Sabe fazer gol. É isso, eu acho que o Palmeiras precisa testar um centroavante. Mas ele é muito velho, ele sai dentro da gama de jogadores que o Palmeiras normalmente vai atrás? Ok. Mas e se você colocar um 9 e ele for o seu fazedor de gol? Um cara que não vai participar, não vai pressionar, não vai jogar taticamente, não vai agregar, mas ele vai fazer justamente o que o Palmeiras não consegue fazer. Essa seria a minha escolha. Nessa conversa, Vessa, também não tem um fato de que um jogador que não seja uma figura que as pessoas conheçam possa provocar o mesmo impacto da contratação. Entendeu? Porque o centroavante, como eu falei ontem, falo outro dia, o Palmeiras tentou todo tipo. Tem o Rony improvisado lá atrás, antes do Abel, tinha o Borja, que não deu certo, Luiz Adriano, Navarro, um monte de caras. Navarro, né? Aquele que foi pro Fortaleza. É ele o nome dele? Esqueci. Tem um que estava emprestado pro Boca também. Merentiel, o Flaco Lopes mesmo. A gente tem, daqui a pouco a gente vai mostrar uma tela sobre esses caras, mas não tem um pouco disso também? Tem, tá claro isso. Né? As pessoas falam, trouxe aqui o centroavante do Midland, faz gol, tal, o cara aqui ele arrebenta, tal, o cara que é fazedor de gol. Talvez isso não colhe com a torcida. O Grêmio, por exemplo, foi pegar o Bright White, né? Ex-Barcelona, tal, deu essa chamuscada por aí. É isso. Por exemplo, entendeu? O mercado é muito... Por exemplo, tem coisa... É meio aleatório, mas foi lá atrás. O cara e entregou os gols aí e tal. Eu acho que o Palmeiras está entrando nessa. Se o volante Inter pegou o Ener Valencia, por exemplo. Se o volante, que é uma posição que as pessoas dão menos atenção, foi cornetado que veio, você imagina pro centroavante, que é o sonho. Então... Essa é uma questão.
Mas é por isso que tem que ser um jogador que chegue para vestir a camisa. E não para você expor um Thales, por exemplo. Pedro Raul. Pedro Raul esse eu vou buscar. não ocupa vaga de estrangeiro, não precisa ir Venezuela, México, não precisa gastar 20, 5 a 6 está resolvido. Vem na minha, Leila. Por enquanto, temos o Palmeiras tem o Thales. Vamos ver o desempenho do Thales nos primeiros jogos da temporada. Tá aí, ó. Ó o mapinha de calor dele ali. O Thales, informações do SofaScore, ele tem 3 jogos e 2 como titular, tem 2 jogos e 2 gols. A gente fica falando aqui do Rian Francisco, não, porque o Rian Francisco é um fenômeno e tal. O cara, 2 gols, 2 jogos do principal, 2 gols. 96 minutos para participar de um gol, 4 finalizações, 2 no gol, 2 passes decisivos, 4 bolas recuperadas, 4 duelos aéreos ganhos. E aí, Celso, vou com você de novo, porque é um pouco isso que eu estou falando, né? Ele parece um bom jogador, você mesmo falou, gesto técnico, tal, perfeito, só que é muito jovem. E ele não tem o nome, ele não é o Cristiano Ronaldo, entendeu? Então, ele é como se ele tivesse que ficar se provando todo jogo. Ele vai ter que fazer um gol por jogo, pelo menos no Campeonato Paulista, para a galera falar, pô, acho que tal pode ser esse cara. Exato, e eu acho que você pode acabar expondo um garoto que é bom de bola. Eu acho que ele tem as suas qualidades. Quando você... O Abel mesmo já falou a respeito da responsabilidade de ser um camisa 9 no Palmeiras. E a gente viu, o Borja, por exemplo, que você citou, o Borja hoje no River Plate, ele é um cara consolidado no River Plate. Hoje ele joga no River Plate. E no Palmeiras não daria certo nunca, né? A torcida não queria ver ele nem pintado de ouro. Então, assim, eu acho que você pode acabar expondo um garoto que não é um fora de série como são os outros que passaram. Perfeito. E, assim, uma coisa é você expor o Endrick. O Endrick, ele tem essa personalidade, ele quer. Ele gosta, o que ele fez agora no jogo do Real Madrid na Copa do Rei, se não me engano, né, contra o Celta, é um negócio de quem gosta, de quem é esse tipo de jogador. O Thales não me parece ser, o que não é demérito nenhum. Agora, se você coloca um cara um pouco mais experiente e solta o Thales ali para brigar por posição, para tentar encontrar seu espaço, você vai acabar potencializando ainda mais esse garoto que tem um início de campeonato paulista muito interessante, fez um gol agora contra o Santos, mas, por exemplo, é engraçado como o gol muda tudo pro centroavante, né? Se você for lembrar, o gol sofrido pelo Palmeiras contra o Santos foi um desvio, que ele bateu com a bola na mão, e 10 minutos antes ele perde um gol dentro da pequena área, que eu vi um cruzamento na linha de fundo, ele perde um gol sem goleiro, praticamente ele pega embaixo da bola, a bola sobe. É isso, se termina se o jogo termina sem o gol do Thales, e aí óbvio a gente vai entrar no si, né? Mas talvez ele já estaria sem prestígio com a torcida, o prestígio que ele tem hoje. Então não tem por que você expor esse garoto e talvez desvalorizar e perder um moleque que pode ser bom. Contrate um centroavante que chegue para fazer os gols. A situação do Thales me faz lembrar em 95, Palmeiras da Parmalat, dinheiro, um monte de jogador, não sei quem tava... manchete do outro dia, Magrão faz 3, sim, o Palmeiras tem um Magrão, e aí 3-1, 3 gols dele, então essa coisa, ele era contra o Corinthians, ele era patinho feio e tal, e no final, naquele dia pelo menos, ele foi a manchete e tal, me parece a situação do Thales, não estou comparando os jogadores, o patinho feio que daqui a pouco pode ajudar a resolver um jogo grande e tal, acontece esse tipo de coisa. Magrão, hein? Lembra? Juliano Tadeu Aranda, o nome dele. Juliano Tadeu Aranda. Magrão. Ele era cria do Palmeiras, a base do Palmeiras era assim, opa, tem conta-gota, né? Um Amaral depois. Agora, é aquilo, pelo que o Celso falou, vai um pouco de acordo com o que eu não precisaria ser, até porque não dá para ser o Cristiano Ronaldo. Um fazedor de gols com lastro. Por isso eu dei exemplo assim, o que o Cano foi pro Fluminense, o que o Verratti pro Vasco. Certo? O Bright White pro Grêmio. Mas esses caras construíram as coisas, certo? Hã? Esses caras construíram isso. E quando eles chegaram no Fluminense e no Vasco, o Vasco não estava desesperado por ter um centroavante espetacular. O cara veio e começou a fazer gol. Ele estava desesperado para permanecer na primeira divisão, uma coisa assim. Isso, é como se o Palmeiras estivesse contratando, não teria espaço para um cara desses. Um cara que a gente não sabe como é. Ninguém sabia de jeito como era o Verratti ou o Cano, né? Até os caras começaram a chegar aqui e fazer o gol. Então, eu acho que esse é o nome. O Tirone está dizendo, você tem seus carros na garagem, mas você sai para comprar, você quer o carro, porque você já tem alguns carros. Você vai lá, olha, quer gastar mais. Isso explica um pouco por que não insistir com o Thales. Claro, tem as coisas do cara ser jovem e tal, mas é porque aquilo que o Palmeiras quer não é um cara assim.
Ele quer um cara que ele tenha certeza que vai chegar e vai fazer um monte de gol. E nenhum funcionou. Vamos colocar a tela aí com os últimos camisas 9 do Palmeiras. Aí Olha passa aí. fome, hein? Olha lá. Luiz Adriano, 11 gols. Por exemplo, esse aí quando chegou, falou, pô, esse é o cara, hein? Teve Sim. problemas Começou depois. bem pra caramba, né? O Luiz Adriano é um caso, assim, peculiar, porque o Luiz Adriano é um bom jogador, um jogador que faz essa função de 9 muito bem, mas que escolheu pelo pior caminho possível Sim. brigar com a torcida do Palmeiras. Aí o William Bigode, 14 gols. Então, não estou falando dele de hoje, estou falando daquela E época. também Não bota- era um jogador E não que é não era exatamente centroavante. 9, mas É. jogou algumas vezes de 9. Fazia gol. Né? Segundo, né? Aí o Daverson, 6 gols. Em que peça o Daverson ser meio louco e tal, a gente sabe como é que é. Ele não é um centroavante que faz gol? Sim, ele é um Por centroavante exemplo, que faz gol. numa situação, numa outra situação, não seria um cara que serviria para ser o centroavante do Palmeiras? Eu acho que serviria. Eu acho que o Daverson ele é acompanhado, obviamente, todo o pacote Daverson que a gente está cansado de falar. Mas eu acho que o Daverson ele era o 9 do Palmeiras numa época que o Palmeiras não acho que essa necessidade por um 9 de área não era tão latente. Hoje eu pelo menos enxergo ela como uma necessidade latente. A época que o Daverson era o 9 do Palmeiras, o Palmeiras imaginava muito mais um 9 móvel e por isso que o cara ao lado dele tem 67 gols. Pois é. Nesse período. Rony, 67 gols. Pô, Esse não vai jogar Nada mais. mal, hein, cara? Não? Não vai jogar mais no 67 Palmeiras. Mas eu acho que é uma questão de ciclo, né? Acho que o ciclo realmente se encerrou. A Leila Disse a mesmo Leila. falou isso. Então acho que realmente o ciclo hoje do Rony está encerrado. Basta ele entender isso de fato, mas ele está protegido pelo contrato, né? É um jogador com contrato. Não teria um jeito de dar, pô, Rony, volta aí e tal. Acho que depois da presidente, eu não sei a opinião dos colegas, mas depois da presidente. Mas falar não, o mas que do ponto de falou. vista técnico. Então, eu acho, mas aí é um pouco o Celso. Vai A comprar contratação uma do briga. Paulinho, eu acho que ela já Preenche o preenche lugar. sobra a característica do Rony. Que foi super. Só de você ver isso aí. Jogador seria útil para outros times. Rony, Claro. Rony 10 de euros pelo Caleri resolve a vida dos dois clubes. Aí não é o caso. Não? Se bem que os caras gostam do Igual, Caleri, então. né? Isso, eu embrulho. Tá vendo? É claro. Embrulho, Rony tá mais vendo? dezinho resolve parte financeira, mais um bom jogador na frente. Não abre mão E do o Palmeiras resolve a vida dele, tá tudo Ó. certo. Olha, Claro tinha que- torcedor ontem no Morumbi que topava, hein? Então, Paulo. Enquanto tentava comprar o ingresso lá. Quer troca. Navarro fez 11 gols. E bateu com o Rudiger na final do Mundial. É verdade. É isso. Caraca. O herói improvável no Palmeiras, ele é Cara, algo velho. maravilhoso, mas às vezes não vai acontecendo. Hendrick, 21 gols. Bom, aí estamos falando de um jogador completamente especial, né? Putz, E coisa. aí, esse, se estivesse lá, claro, seria o centroavante. É, porque quem olha aí fala, ele ficou quanto? 3 anos no clube? Não, é 21 gols em Definiu meses. um Brasileirão, botou no baixo de próximo campeonato brasileiro e tal. E o Flaco, 32 gols, que esse também para mim é mistério. É um mistério por que a torcida do Palmeiras não gosta do cara. Eu acho ele bom jogador. Eu acho que o Flaco Lopes, ele de fato teve um período onde ele não era prestigiado pela torcida. Eu acho que ele é um jogador que ele te oferece pouco. Ele não é um jogador que vai... Ele é alto, e isso pode até parecer contraditório, porque ele faz muitos gols de cabeça, mas, por exemplo, se o Palmeiras está sendo pressionado, precisa quebrar uma bola lá na frente, o Flaco não vai ganhar ou vai Uma ganhar casquinha. um a cada 10. Não Por exemplo, faz a o Caleri vai famosa ganhar 6 de casquinha. 10. Exato, e o Caleri vai ganhar 6 de 10. Berrete, 10 de 10. E eu acho que o Flaco Lopes Ah, ele já tem viu? uma situação que é o que mais preocupa o torcedor do Palmeiras, em momentos decisivos, a bola vem muito alta, ele acaba girando e chutando para fora na Arena da Baixada. Contra o Botafogo, a bola veio muito alta. Isso foi assim, o que eu mais ouvi. Mas você está sendo injusto ao criticá-lo porque a bola veio alta. Como se ele estivesse jogando na Lua e não existisse algo chamado gravidade, que a bola certamente cairia para que ele pudesse colocar a bola para dentro do gol. E eu acho que o Botafogo mereceu passar por tudo que fez. Mas são em momentos assim que você precisa do seu fazedor de gols. Então eu acho que nesses momentos decisivos, o Flaco deixa muito a desejar. Mas Então é isso aí, né, pessoal? O Palmeiras anunciou mais um reforço aí para a temporada de 2025, né? Emiliano Martinez aí é o novo jogador do Verdão, meio campista ali, vai jogar mais de volante ali, né? Acredito que é mais para repor ali o Gabriel Menino aí, que acabou indo pro Atlético Mineiro. Então, o Emiliano, se não é muito conhecido, ninguém sabe quanto que o Palmeiras
pagou nesse jogador. Espero que o Verdão aí traga mais reforços, né? Ainda é muito pouco, mesmo o Palmeiras tendo um bom caixa aí, tá tendo muitas dificuldades em trazer jogadores de qualidade. E o Emiliano Martins aí é uma incógnita que a gente ainda precisa descobrir para ver se ele realmente vai ser um jogador que vai acrescentar nesse time do Palmeiras, né? O Palmeiras está pensando aí também em reforçar muito o meio campo ali, que é um setor aonde que acontece muitas lesões de jogadores, né? Principalmente porque esse ano aí vai ter uma maratona de jogos aí, tem o Mundial da FIFA, Campeonato Paulista, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, então é jogo demais, né? Brasileiro já reclama que joga de 3 em 3 dias, esse ano então, meu amigo, vai ser puxado. Então o Palmeiras precisa aí trazer entre 3 a 4 nomes ainda. Acho que esse reforço é mais para compor o banco, então o Palmeiras ainda precisa continuar ativo no mercado da bola, né? Ainda acho muito pouco, pode ser uma solução aí para o banco de reservas, mas o Palmeiras precisa trazer também jogadores de peso aí para poder chegar e já fazer a diferença, né, galera? Então deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, o que vocês acharam desse novo reforço do Palmeiras, né, galera? Então eu vou ficando por aqui, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, fui!